Hoje eu vim gravar aqui um vídeo totalmente diferente. Eu estou gravando esse vídeo aqui da minha sala. Provavelmente vão ter alguns ruídos e eu já peço de antemão que em releve que vai ter alguns cantos de passarinhos, algum canto de galinhas, cachorro latindo por aí. Mas é um vídeo muito importante e que nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né, o que me trouxe até aqui, as dificuldades que eu tive até chegar aqui. Eu vou falar um pouco da minha trajetória, dos momentos mais importantes e que marcaram a minha vida. E de antemão eu já quero colocar aqui que eu respeito todas as trajetórias, todas as batalhas que as pessoas têm na sua vida. Eu não quero trazer a minha história aqui para me vangloriar, para ser melhor do que ninguém. A minha trajetória aqui é para de alguma forma, se alguém sentir que está no mesmo barco, né, se inspirar e levar isso para a sua própria vida também. Eu vou citar algumas pessoas aqui, algumas coisas que aconteceram na minha vida. Pode ser que constrange alguma pessoa, mas jamais eu quero constranger essas pessoas. E eu quero que você assista até o final para você entender todo o contexto do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bom, para quem não sabe, eu sou do Maranhão, nasci, né, na cidade de Estreito do Maranhão, mas minha luta começou desde pequeno. Desde pequeno eu tenho enfrentado bastante dificuldades para vencer na vida. Meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos 2 a 3 anos de idade e a partir dali tudo foi diferente na minha vida. Logo depois que meu pai se separou, pouco tempo depois ele se casou com outra mulher e na divisa dos filhos, né, eu fiquei com meu pai. Nós éramos 3 irmãos, nós somos 3 irmãos e como meu pai se casou com essa outra esposa, eu fui morar com ela. E eu era muito pequeno, eu não sei exatamente a idade, mas era de 2 a 3 anos de idade que eu tinha. 3 anos mais ou menos de idade. E por eu ser tão novo, tão sem entendimento, meu pai passou a me orientar a chamar a esposa dele de mãe. E eu cresci chamando ela de mãe. E logo depois, ela começou a ter filhos. Teve a primeira filha e já em seguida teve a segunda filha. E foi a partir do momento que começou a vir os filhos, que aí eu fui também tendo um entendimento de gente, né? E foram começando as dificuldades mais a fundo. Como a gente sabe, o amor e o carinho de mãe é totalmente diferente do amor e carinho de madrasta, né? E na época ela era muito nova também. Começou a gerar um ciúme ali de mim com os filhos dela. E esse ciúme ocasionou muitos problemas para nós. À medida que eu fui crescendo, foram havendo várias brigas entre eu e ela, entre meu pai e ela, e até eu mesmo com meu pai. Mas a gente ia levando. E ao crescer, né, e começar a ter entendimento, eu tinha a figura do meu pai, a única coisa no mundo que me assegurava. E tudo que eu fazia, eu tentava fazer era para tentar agradar meu pai. Mas houve um dia que tudo isso mudou na minha cabeça. Lá no Maranhão, quando a gente ia tomar banho, né, que chamava tomar banho de cacimba, que era um poço que tinha lá na beira do brejo. E eu sempre gostava de tomar banho com meu pai, porque era o único momento praticamente que eu tinha que ficava só com meu pai. Eu sempre na cabeça de mudar aquela situação. E um dia eu perguntei para o meu pai por que ele não deixava aquela mulher e a gente ia viver só nós dois, ia ter uma vida feliz, ia parar de todas aquelas brigas, de toda aquela dificuldade. E aí foi onde eu mudei todo o meu pensamento sobre o meu pai. Ele me deu uma resposta que eu não esperava. Ele me falou o seguinte: olha, filho, eu não posso abandonar mais uma família. Eu já me separei de uma família e se eu for embora contigo, eu vou abandonar vai ficar mais uma família abandonada. E isso para mim soou de um tom totalmente diferente. O que eu entendi naquele momento é que meu pai não dava a mínima para mim. E ali, a partir daquele momento, surgiu muita raiva, rancor dentro do meu coração, porque eu senti que eu estava sozinho no mundo. Eu não tinha ninguém comigo mais, porque a única pessoa que eu achava que tinha comigo até aquele momento era meu pai. E aí, a partir daquele momento,
surgiu todo um ódio aqui no meu coração. Mas continuamos na vida, não tinha o que fazer. Eu era muito pequeno, na roça você não tem informação nenhuma, você só passa dificuldades e só consegue sobreviver. E na evolução da vida foram muitas e muitas dificuldades que eu tive, muitos embates com a esposa do meu pai, muitos embates com o meu pai mesmo, porque a partir dali eu já não tinha mais respeito pelo meu pai e eu tinha apenas medo dele. Eu tinha muito medo do meu pai, porque meu pai ele é uma pessoa muito gentil, muito calma, mas na hora da raiva ele agia muito agressivo. Então eu não tinha mais o respeito dele e eu tinha medo do meu pai. E mesmo assim eu continuava tentando tirar isso do meu coração, mas cada vez mais ia só aumentando, né? Porque eu ia crescendo e ia tendo novos pensamentos, vendo novas coisas na vida. Eu não vou contar aqui todas as histórias, todas as brigas. Aqui é só pontos mais importantes que impactaram mais a minha vida. Diante de todas essas brigas, de toda esse embate que havia dentro de casa, me começaram a colocar para morar na casa de outras pessoas, né? Eu morei na casa do meu tio Adelso, morei na casa da minha avó, e aí morava um pouco lá e voltava para aquele lugar, né? E nesse período eu já estava começando a entender mais as coisas. Eu só tinha vontade de tirar a minha vida, né? Passou muitas vezes pela minha cabeça que aquela vida não era uma vida e não fazia sentido viver daquela forma. Eu via as outras pessoas, os meus primos felizes, e eu era só angústia dentro do meu coração. E por muitas vezes eu pensei, né, em tirar a minha vida. E eu já estava um rapazinho já grande, já tinha uma certa idade, e eu estava trabalhando mais meu pai, arrancando umas mandioca, e aí ele estava juntando todas as mandiocas num monte só, né, num lugar só, e cortando as mandiocas do galho. E aí eu estava jogando folha em cima falou para mim jogar folha em cima para o sol não bater na mandioca. E no que eu estava jogando folha, eu estava de costa, ele estava cortando uma mandioca e o facão veio e cortou o dedo dele. Naquele dia meu pai me falou coisas tão horríveis, né, que me machucou muito. Ele me falou que eu era um estorvo na vida dele e que ele tinha o maior desprazer de me ter como filho. A partir daquele momento eu decidi que não era mais ali o lugar que eu teria que viver. Mas eu era muito novo, eu não tinha conhecimento de nada. Lá as informações eram muito difíceis de ser adquiridas. E a revolta e o ódio era só aumentando no meu coração. Aí nessa época eu saí e fui morar na casa da minha tia Marli. E eu passei algum tempo lá e aí acabava voltando. Uma outra coisa que tinha na minha vida era que eu tinha muitos pesadelos, até pouco tempo atrás, até mesmo depois que eu casei, eu tinha muitos pesadelos sobre essas brigas que eu tinha com o meu pai e com a esposa dele. Nos meus pesadelos, eu sempre sonhava que eu iria para algum lugar e que eu iria encontrar paz em algum lugar. Mas sempre eu tinha esse sonho, mas esse sonho me trazia de volta para aquele lugar. E aí quando eu fui morar na casa da minha tia Marli, que eu fiquei lá por um tempo, acabei que tive que voltar para lá de novo. Mas nessa época, né, eu já acho que eu já tinha uns 16 anos, mais ou menos, e estava totalmente na idade de rebeldia. E as brigas eram cada vez mais constantes. E um certo dia houve uma briga muito forte lá. E aí eu sei, nessa época eu também me envolvia com bebida. Graças a Deus, eu nunca coloquei uma droga na minha boca, a não ser o álcool e o cigarro. E nessa época eu bebia muito e fumava muito. E no final de uma dessas brigas, né, eu fui lá pro povoado que tinha. Eu bebi bastante, voltei para casa. Meu pai não estava em casa, né, até porque eu não tinha coragem de fazer o que eu fiz quando meu pai estava em casa, porque eu tinha muito medo dele. E naquele dia eu pensei comigo, hoje vou dar um fim. Hoje eu vou dar um fim nessa história. Ou vai ser eu, ou vai ser ela que vai permanecer nessa vida. E quando eu cheguei em casa, né, comecei a brigar. Eu lembro que tinha uma melancia na mesa. Eu peguei essa melancia, cortei ela toda, tipo mesmo procurando uma encrenca. Eu acho que a coisa que mais
me chocou na vida até hoje foi esse momento, né? Porque aquele momento era um divisor de águas para mim. Eu lá na casa do meu pai tinha uma espingarda que ficava pendurada na parede. E ali naquele momento eu peguei aquela espingarda e estava decidido a tirar a minha vida ou tirar a vida dela. Mas eu era uma pessoa covarde, né? Eu não tinha essa coragem. Ou não sei se era covarde ou se tinha a mão de Deus na minha vida. E naquele momento que era para mim atirar em mim ou nela, eu atirei para fora. Lá em casa tinha uma janela assim, eu atirei para fora. Eu tenho essa cena na minha mente até hoje, que eu atirei e pegou tudo na palha da casa assim, e saiu aquele tanto de fogo assim. Parece que naquele momento saiu, eu estourei assim, saiu, parece que saiu alguma coisa de dentro de mim. Aí eu tinha que ir embora, né? Tinha que ir embora, não tinha jeito, o que eu tinha feito, né? E ali a briga com meu pai ia ser muito grande, né? Permanecer naquele lugar. Aí fui saindo com meu irmão, Railton, que era pequeno, muito pequenininho na época. Eu tinha um apreço muito grande. A única coisa que me motivava mais naquele lugar era meus irmãos. Meus irmãos sempre gostaram muito de mim e eu sempre gostei muito deles. As minhas irmãs lavavam as minhas roupas escondido da esposa do meu pai. E aí eu estava saindo já para ir embora e aí eu falei pro meu irmão, eu falei, Railton, eu vou ter que ir embora, infelizmente eu vou ter que ir embora desse lugar. E aí ele me falou que, eu lembro dessa frase até hoje, ele falou assim, que todos os meus irmãos me chamavam de Geraldinho. Eu falei, Geraldinho, a vida é assim mesmo. Tá? E ele era muito pequeno, e essa frase ficou comigo até hoje. E ali eu fui embora. Fui na casa do meu padrinho, que era próximo, fui na casa de um amigo, sem rumo, sem direção. E quando eu estava lá na casa desse nosso amigo, o meu tio Orestino passou lá, e aí eu chamei ele e contei toda a história. Até aquele momento foi a única pessoa que chorou junto comigo. Eu nunca tinha visto alguém chorar comigo. E naquele momento, né, a gente ficou ali um tempo e ele falou para mim que ele estava trabalhando em uma horta lá perto, mas que estava morando num barraquinho lá na beira da horta mesmo, e que se eu quisesse eu poderia ir para lá com ele. E eu não tinha outro lugar para ir, e eu fui para lá. Eu fiquei alguns dias lá, até a gente tirar a horta, e aí de lá eu fui embora para casa da minha avó, e ele também foi para lá. A gente continuou trabalhando lá na casa da minha avó, era na cidade, mas a cidadezinha era pequena, a gente tinha uma horta lá perto. A gente trabalhou nessa horta e por um acaso a gente desentendeu, né? Porque a gente fez um trato e eu não entendi o trato, né? Eu esperava que né, no final dessa horta eu ganhasse um dinheiro a mais, mas que não foi combinado realmente. E aí nós acabamos brigando e não foi a culpa do meu tio, né? Foi a culpa minha porque ele me propôs um acordo e eu fiquei sem saber, eu não tinha muito conhecimento e acabei nunca dando uma resposta para ele sobre o acordo e no final a horta deu um pouco mais de dinheiro e eu achava que eu teria um pouco mais de direito além do salário que ele me pagava. E acabou que a gente brigou feio, teve uma briga muito forte. E aí eu decidi, eu vou embora, vou largar tudo isso aqui, vou embora para um lugar bem distante. Aí eu nem sabia para onde que eu ia embora. E saí e fui embora. E eu decidi que antes de eu ir embora eu ia conhecer o meu tio e a minha avó por parte de mãe que eu nunca tinha conhecido. E por algum direcionamento de Deus, quando eu cheguei na casa da minha avó, a minha tia que morava aqui em Aparecida de Goiânia, que mora,
estava lá de férias. E durante esses dias lá, surgiu a história de que haviam roubado um motor lá da horta do meu tio. Né? E ele estava com a polícia atrás de mim porque a gente tinha brigado bem no dia que eu fui embora, foi quando roubaram esse motor. E eu acho que essa dúvida ficou para muita gente, eu acho que até hoje muitas pessoas não ainda têm essa dúvida. Né? E eu quero hoje esclarecer que, aqui até para o tio Orestino, né? Além de agradecer ele pelo apoio que ele me deu naquela época, né? Dizer para ele que eu já falei isso para ele, mas nunca falei pessoalmente, eu já falei por mensagem, que ele pode ter certeza que não foi eu que fiz aquele roubo. E aí eu estava na casa da minha avó, né, para ir embora, e aí ela falou, não, vou arrumar um lugar para você. E ligou para meu outro tio que morava aqui também em Aparecida, né, meu tio José Maria, e perguntou se ele não queria que eu ficasse uns dias aqui na casa dele. E aí ele tinha me visto, eu era muito pequeno, né, ele até conta isso, que quando ele falou para minha avó, falou, o que eu quero fazer com esse menino aqui? Aí minha avó falou, não, ele não é mais um menino. Nessa época eu tinha 17 anos. Ele já não é mais um menino, ele já é um rapaz. Aí ele falou, não, pode trazer. E aí eu vim com a minha tia que estava lá de férias. Eu cheguei aqui, fiquei uns 6 meses só dentro de casa, sem trabalhar, porque eu era de menor, eu tinha 17 anos, né? E aquilo, nossa, para mim era uma dificuldade muito grande, porque eu sempre quis conquistar as minhas coisas, eu sempre quis ter uma certa independência. E aí com 6 meses que eu estava lá, eu arrumei um serviço. E depois que eu arrumei esse serviço, no meu primeiro pagamento, eu já aluguei um barracão e fui morar lá. Né? Era um fogãozinho 2 bocas, uma geladeira que eu comprei no pregão, uma cama que meu tio tinha me dado e umas panelas que a Vânia, a esposa do Zé Maria, me deu. Era a única coisa que tinha dentro de casa e aí eu fui para ali, para dentro de casa. Mas eu sempre na minha mente, eu tive que existir alguma forma de viver sem ser nessa dificuldade toda. Eu teve vários momentos que eu tive embates com Deus, de questionar a Deus por que tanta dificuldade na minha vida. E uma dessas vezes eu questionei a Deus, falei, mas Deus, você nunca fez algo para mim, você nunca fez um milagre na minha vida. E aí Deus me falou naquele momento que Ele tinha feito sim. No momento que eu tinha pedido com fé, Ele tinha feito. E aí Ele me mostrou o dia que Ele fez, que foi um dia que eu morava lá no Maranhão ainda, que eu estudava, era a última prova do ano e eu tinha que tirar a nota máxima para me passar. E naquela época, se você ficasse reprovado, era uma vergonha. Nossa, imagina como meu pai iria me tratar se eu tivesse reprovado. Porque eu tinha ficado só para estudar e ia reprovar. E quando eu peguei aquela prova, eu não sabia de nada, né? Parece que apagou tudo. E aí naquele momento eu falei, Deus, se você existe, me ajudem a passar nessa prova. E era uma coisa tão inocente, né? Tão simples. E eu passei naquela prova, não sei como, né? Porque foi com o milagre de Deus. E aí voltando, eu entendi que o que eu precisava era de fé. Aí nesse momento eu pedi algumas coisas para Deus, que eu me lembro até hoje. Eu pedi uma casa, uma esposa, um carro e um emprego de R$ 2.500 na carteira. E batalhando, trabalhando duro, eu conquistei isso. Mas quando eu conquistei isso, aqueles R$ 2.000 já não dava conta mais de pagar as minhas despesas. Porque se você recebe R$ 2.500 na carteira, quando tem todos aqueles descontos, o salário fica bem pequeno. E eu sempre tive a vocação de buscar novas formas de viver, novas formas de ganhar a vida. Tive um pouco uma veia de empreendedorismo na minha vida, mas eu sempre tive muito medo, né? Como eu cresci com todas essas dificuldades, cresceu comigo também muito medo, muita insegurança. Eu sempre tive muita insegurança de tudo que eu ia fazer, era uma certa insegurança de achar que não ser capaz. Eu estava no emprego que muitos desejavam, tinha uma certa estabilidade, né, uma certa segurança, mas eu não estava me sentindo feliz ali, eu estava achando que eu teria que fazer alguma outra coisa. E aí eu
saí daquele serviço e montei uma empresa. Eu acho que muitas pessoas ao meu redor conhecem, né, conhecem a história, o que aconteceu, não deu certo. Eu perdi praticamente tudo que eu tinha conquistado, né? O que sobrou foi a minha família e minha casa. Todo o dinheiro que a gente tinha trabalhado eu perdi ali e ainda fiquei devendo muito. Mas isso me trouxe um outro viés que era entender por que eu tinha falhado. Eu sempre gostei de estudar sobre a mente, sobre o comportamento, por que as coisas acontecem da forma que acontecem. Eu nunca me conformei de ver essas desigualdades sem entender por que elas acontecem. E a partir dali, daquele momento que eu quebrei, né, que eu não tinha mais dinheiro nenhum, eu comecei a dar um passo atrás, voltei para o emprego novamente e comecei a estudar. E comecei a estudar, a me estudar, a olhar para dentro de mim, olhar as minhas feridas, que até aquele momento não tinham sarado, existiam algumas coisas que ainda que eu tinha que reconhecer. E esse estudo, essas pesquisas que eu fui fazendo, né, me levaram a um entendimento de muitas coisas, né, que eu não entendia, que eu não vou explicar aqui, porque não está no contexto, mas muitas coisas sobre mim, sobre a vida, eu comecei a entender a partir desse momento que eu comecei a estudar a fundo, né, a mente e a mim mesmo. E no ano passado, né, com a pandemia, eu vim trabalhar em casa. E eu acho que foi um dos melhores momentos para mim, que foi ver a minha filha crescer, né? Eu estou trabalhando aqui dentro de casa e todo dia eu vejo ela, na hora que eu dou vontade de vir dar um abraço nela, eu venho. Porque quando eu era criança, né, quando eu passei por todas essas dificuldades, eu prometi para mim que quando eu tivesse um filho, tudo ia ser diferente. Eu sempre tento dar o meu melhor. E agora, contando toda essa história, pareceu que essas pessoas, o meu pai, as pessoas que viviam ao meu redor, a minha madrasta, né, o qual eu chamava de mãe, parecia que elas seriam pessoas más, pela história, pelo contexto em si, se você for olhar. Mas esta era a minha visão, era da forma que eu enxergava. Eu não tinha o entendimento que essas pessoas também, elas tinham as razões delas. E todo esse desembrulho dos meus estudos me fez reconhecer isso. Na época era o que eles tinham a oferecer. Eu tenho certeza que eles me ofereceram o que eles podiam me oferecer na época. E hoje, o que me fez entender é que eu preciso perdoar as pessoas, que as coisas acontecem por uma circunstância, mas que isso não pode te trazer rancor no seu coração. Eu já conversei com a Leni, que é a esposa do meu pai. Hoje temos uma amizade. Hoje eu amo a Leni. Hoje eu amo meu pai. Eu não tenho nenhum rancor do meu pai. Eu não tenho nenhum rancor da Leni. Isso tudo graças ao meu entendimento e principalmente graças a Deus, que me fez entender as circunstâncias foram dessa forma para um bem melhor. Eu quero dizer que eu não tenho mágoa de nenhuma das pessoas que passaram na minha vida e colocaram alguma barreira sobre mim. Como eu já falei, né, eu já conversei com a Leni, as nossas questões estão resolvidas. Eu amo você, Leni, a Leni com certeza também tem isso como recíproco, né? Eu vejo que a Leni hoje gosta de mim como um filho e gosta da minha esposa, gosta da minha filha. E eu agradeço muito por isso. Que o que passou foi apenas uma lição que temos para a vida. Com fé em Deus, com respeito, a gente pode mudar uma realidade. Eu amo meu velho, né? Ele hoje mora no Maranhão, fica muito distante, né? E o que eu mais queria era morar perto dele, ficar perto dele. Mas as circunstâncias da vida nos trouxeram aqui. Estamos aqui para um bem maior na vida. Isso faz parte da nossa trajetória. Mas toda essa história que eu estou contando aqui, um pouco de tristeza, né, e um pouco de angústia, isto já
faz mais parte da minha vida. No ano passado, com a pandemia, eu vim trabalhar aqui em casa e eu já estava trabalhando em algumas coisas para o meu desenvolvimento, para a minha carreira profissional. E toda essa história que eu estou contando aqui faz parte de um estudo que eu fiz comigo mesmo. E diante desse estudo, eu resolvi escrever um livro. E essa semana o livro chegou aqui em casa e está pronto. Então eu quero apresentar para vocês o meu livro. O livro chama Trilha Mental, Encontre o Seu Caminho. Não é sobre a minha história, né? Não é sobre mim, é sobre os meus conhecimentos. É sobre aquilo que me fez entender um pouco mais a vida e me ajudou a superar algumas dificuldades que eu tinha. E uma das coisas que me surpreendeu nesse livro é que escrever um livro é mais fácil do que todo o outro processo de mandar publicar ele. E nesse período que eu escrevi esse livro, né, como eu falei, estava passando por uma dificuldade financeira muito grande e eu não tinha condição de mandar publicar esse livro. E minha irmã, a Railene, né, como sempre, abriu uma frente para arrecadar dinheiro entre a família para mim publicar meu livro. E acabou que a ajuda veio basicamente, né, dos meus irmãos e do meu pai. E na verdade eu não publiquei um livro, né? Eu mandei fazer a impressão do livro em uma gráfica editora. E se você tem uma vontade de vencer na vida, de superar as suas dificuldades, de entender mais sobre você, porque as coisas acontecem contigo, eu recomendo que você leia esse livro. É um livro simples. Eu, apesar de já ter feito uma faculdade, de ter feito uma pós-graduação, a minha linguagem é sempre simples. Eu não uso muito o português correto. Esse livro está escrito da forma que eu consegui me expressar melhor possível. Então aqui eu quero agradecer os meus irmãos que me apoiaram nesse projeto. Quero agradecer a minha esposa, né, que esteve junto comigo, né, de 16 anos para cá. Né, estamos juntos em uma luta de parceria. Se você quer saber o que tem nesse livro, a gente vai começar a vender o livro. E por enquanto esse livro não vai estar em nenhum portal, né? Eu vou disponibilizar esse livro de forma digital em algum portal, mas o livro físico mesmo, a gente vai, por enquanto, vender através das nossas redes sociais. E aí, aos longos dos dias, a gente vai explicando mais sobre o livro, sobre como adquirir o livro. E quero deixar meu agradecimento por você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, é uma história complexa, né? Eu não contei tudo nessa história, mas é para mostrar que é possível perdoar, que é possível mudar uma realidade, né? Muito obrigado por você ficar aqui, até aqui comigo. Eu sinto que eu tenho uma missão de levar conhecimento para as pessoas, e eu acho que vocês têm percebido aí nas redes sociais, eu tenho passado a gerar algum conteúdo para as pessoas, e essa vai ser um dos projetos que eu tenho na minha vida daqui para frente. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.